Eu vivi várias crises já ao longo da carreira profissional, né? A começar pela crise mexicana, foi em 94, 95. Depois a gente teve a crise asiática, 98, que em seguida teve a da Rússia também, ali, a Ásia foi 97, 98, a Rússia foi 98. Depois tivemos a famosa subprime em 2008. Então, sim, várias crises. E estou comentando isso porque essa, especificamente, ela foi uma crise bem diferente das demais. O que teve de característica importante nas anteriores? Primeiro, o fato de serem crises oriundas de efeitos econômicos, né? Foi altas dívidas dos países, desvalorização cambial acelerada, e foram crises que começaram e foram se desenvolvendo mais lentas. Nesse caso, foi uma crise que ela acabou sendo... primeiro, não foi econômica, né? Ela surgiu de um fator totalmente exógeno, né? Uma questão pandemia, e ela foi muito rápida, tanto na queda quanto na volta, né? Obviamente, ainda não acabou, né? Mas o pior já claramente passou a nossa visão, né? E a volta foi bastante rápida. Por ela ter sido muito diferente das outras, a gente também notou o comportamento dos investidores muito diferente das outras. O investidor ele foi muito mais racional, ele foi muito mais... Ele tirou bastante do pânico e da emoção que a gente viu nos casos passados e viu como uma oportunidade essa crise, né? Então, na prática, o que se notou foi investidores aumentando posição, muito mais do que fazendo resgates no meio do desespero, no pânico. E falando de uma situação muito próxima, o meu filho tem 16 anos e ele tem uma carteira que eu deixo para ele aprender, né? E começar a se desenvolver aí no mundo, a próxima geração de investidores. Eu perguntei para ele, o que você aprendeu nessa crise? E o comentário dele foi, aprendi que crise também traz oportunidade. Você consegue olhar para o passado e fazer uma análise de situações semelhantes para você poder extrair disso como se posicionar agora, né? Então, a gente teve no passado uma crise em 58, né, meio esquecida, que foi uma pandemia também na Ásia. Você teve quedas de aproximadamente 15% na Bolsa Americana por conta dessa situação. Então, foi muito parecido e foi um bom exercício de análise para você poder ter uma base, dado que essa crise não foi uma crise econômica, como disse, né? Você tem uma base de análise olhando para o passado numa situação semelhante. Então, primeiro, deu para olhar o passado, essa foi uma experiência importante para uma crise diferente, e o fato de você... Crise, por definição, ela é uma surpresa. Se ela não fosse surpresa, não seria uma crise, porque estaria todo mundo preparado para a situação, né? Então, você tem sempre que ter, para esses momentos, e essa especificamente era uma que era basicamente impossível de se prever, né? Pode vir a qualquer momento uma situação dessa. Acho que uma lição importante é o fato de você ter sempre a sua carteira proteção para situações adversas. Então, sempre ter na sua carteira alguma coisa que te proteja para cenários alternativos. E aí podemos falar de ter outras moedas, podemos falar de ter ouro, podemos falar de ter opções de ações que te proteja, mas o fato sempre procure ter alguma coisa na sua carteira que a proteja para cenários inesperados. A cultura da empresa, e eu particularmente, assim, nós somos muito favoráveis, muito fãs de diversificação de carteira. A gente acha que traz um benefício muito grande na relação risco-retorno, né? Obviamente tem um ponto ótimo, né? Diversificação demais acaba atrapalhando, porque você afeta o retorno, mas também diversificação de menos, você acaba ficando muito concentrado no risco. Fato é que nesta crise, de novo, pegando o ponto específico, todos os mercados caíram mais ou menos juntos, né? Então você teve uma correlação muito grande entre todos os mercados, as bolsas todas caíram
basicamente juntas. Então, mais importante do que a diversificação por si, né, neste caso, voltando de novo aí à pergunta anterior, mais importante nesse caso é você ter diversificação, mas colocando ativos que sejam ativos de proteção da sua carteira. E aí, um exemplo razoavelmente comum agora é o ouro, que foi muito utilizado e ainda continua sendo utilizado como uma proteção importante nas carteiras.